De quem é a igreja? Do Senhor Jesus ou do pastor? Esta igreja é sua. Esse povo é seu. Esta igreja é sua. Este povo é seu. Vou, nos locais que puder, fazer campanha aberta e totalmente. Quer que eu lhe diga? É o mínimo que eu posso fazer por quem respeitou os crentes nessa cidade. Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu. Esta igreja é sua. Não precisa nem continuar mais o vídeo, né? Este povo é seu. Eu pensei que a igreja ainda era do Senhor Jesus. Você pode me dizer, Zé Farias, isso é uma figura de linguagem. Isso é uma frase. O bispo sabe que a igreja é do Senhor Jesus. Mas uma frase dessa dita para quem não é de Deus, e ainda mais pessoas que não são de Deus ouvindo, fica muito estranho. Mas, como eu sou bíblico, e eu sei que você também é bíblico, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Quando Paulo, ele instrui os presbíteros da igreja, ele diz o seguinte: atendei por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a igreja é de Deus, a qual ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Mas não foi Jesus que comprou, foi o sangue de Jesus, Jesus é Deus. Quando você ouve uma frase como essa igreja é sua, dizendo para um ímpio, esse povo é seu, e o assunto, o contexto é voto, é perigoso demais. É perigoso demais, porque uma fala dessa dita por um líder, não sobra mais o que questionar entre os irmãos. Qualquer um que se levantar e dizer assim, peraí, eu sou livre, o voto é livre, eu voto em quem eu quiser. O bispo não pode chegar, pegar a igreja, fazer um pacote dela e entregar e responder por todos. O que nós estamos vendo é muito triste. Eu sinto falta, saudade do tempo que a Igreja Católica, através da CNBB, nos anos 70, 80, 90, fazia política. Apresentava o PT como candidato. Por quê? Porque nós cristãos dizíamos, não, é a Igreja Católica. Mas nem mais a Igreja Católica, através da CNBB e dos bispos do Brasil, está fazendo isso. A Igreja Evangélica, ela pegou isso para ela, e o que mais tem hoje em dia nos púlpitos são bispos e pastores, líderes, pegando o rebanho e apresentando para um ímpio, dizendo assim, esse povo é seu, essa igreja é sua. Que igreja é sua? É muito lamentável essas coisas. Aí tem também o outro lá, o Silas Malafaia, que diz que é voz profética. No Brasil, é voz profética. Eu sou voz profética. Aqui não questionamos a relevância desse homem. Mas, se ele é voz profética, então Deus ou não falou com ele todo esse tempo, quando o assunto é política, ou ele ouviu Deus e não obedeceu. Porque se ele diz que aqui em São Paulo temos que votar no Nunes, que não é cristão, em detrimento do outro, que é cristão, mas tem as suas reservas como cristão, Pablo Marçal. E ele está batendo agora até no Nicolas, quando está apoiando o Marçal aqui em São Paulo, e ele diz que é voz profética, e que dá a vida por Deus, pelo Evangelho, defendendo os princípios do reino, e também está 100% com o Bolsonaro. Se ele está 100% com o Bolsonaro, por que no Rio de Janeiro ele não está apoiando o Ramagem? Mas está apoiando o Eduardo Paes. Está aqui, ó. Silas Malafaia, o outro lá, o Cláudio Duarte, que não é pastor, é um comediante gospel. E esse de azul é nada mais, nada menos que Jabes de Alencar. Em 2010, 2011, quando eu saí da Igreja Universal, congreguei um ano na Assembleia de Deus do Bom Retiro. Fui diácono lá, eu e minha esposa. E era comum, pastor Jabes de Alencar, colocar mensaleiro no altar, junto com os pastores. E o constrangimento era enorme na nave da igreja. Alguns comentavam, alguns se aventuravam em comentar alguma coisa, mas ficava aquele climão. Caramba, o cara é mensaleiro. Saiu no Jornal Nacional, o cara zoado.
e tem que aguentar esse cara aqui no altar. Lá no Rio de Janeiro eles estão apoiando Eduardo Paes. Por que não Ramagem? Se o Silas Malafaia é 100% Bolsonaro. Mas, como eu disse anteriormente, será que Silas Malafaia ouve mesmo Deus? Tá aqui, ó. Silas Malafaia apoiou o garotinho. O garotinho foi caçado, condenado e preso. Pezão, caçado, condenado e preso. Michel Temer, envolvido até os ossos na JBS, terminou o mandato com 5% de aprovação. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, caçado, condenado e preso. Jair Bolsonaro. Não sou 100% Jair Bolsonaro, porque não apoio o Ramagem no Rio de Janeiro. Então a pergunta que fica, Silas Malafaia ouve Deus? Porque ele diz que é voz profética, mas todas as vezes que ele diz assim, estou orando por você, Deus está levantando você para abençoar essa nação, os caras foram caçado, condenado e preso. Todos eles. Aí ele está agora em São Paulo apoiando Ricardo Nunes. Se lá na frente Ricardo Nunes tiver problema, já tem indícios, né? Tem investigações sobre máfias, creches, etc, etc. Ele vai dizer o quê? Não, a gente se engana. A gente é uma voz profética, mas a gente se engana. Então se engana em todas as campanhas? Em todas as vezes? Não é voz profética? Então o Espírito Santo não está tendo acesso para falar com esse homem, para dizer assim, ó, fica fora disso? Ou é vaidade? Ou é interesse mesmo, coisa pessoal? Então igreja, agora eu vou usar as palavras do pastor Silas, igreja abre os olhos. Nós somos livres para votar em quem nós quisermos, porque o voto é livre, estamos numa democracia. Líder evangélico não pode decidir o nosso voto, pelo menos o meu não decide não, porque eu sou livre. Para a liberdade que isso vos libertou, não vos torneis novamente escravos de homens. Aí, de um lado a gente vê o Samuel Ferreira chegando para a igreja, entregando a igreja, dizendo essa igreja é sua. Depois que ele disse igreja é sua, você acha que um diácono, um presbítero, um membro da igreja, a tiazinha da escolinha das crianças vai dizer assim, não, peraí, eu sou livre. Não, o constrangimento é generalizado. Uma vez que o líder falou isso, uma parte concorda, outra parte que discorda fica quieta, angustiada. Por quê? Porque alguém resolveu dizer, essa igreja é sua, esse povo é seu, mas a igreja é do Senhor Jesus. E no Rio de Janeiro, a pergunta, se eu tivesse acesso ao pastor Silas Malafaia, eu diria, por que Eduardo Paes e não Ramagem, já que o senhor é 100% Bolsonaro? Mas esta é somente a minha opinião. E qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Deixe o seu comentário aí sobre a sua opinião. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.